Nós damos sequência ao nosso tema. Eu já disse outro dia que é um dos temas que a mim me encoraja muito, porque naturalmente nós não somos seres gratos. Eu queria nessa manhã falar sobre quando nós preparamos uma carta ou uma cápsula para o futuro. Eu fiz alguns casamentos, celebrei alguns casamentos, em que os noivos agora eles preparam uma carta para eles, e eles colocam nessa cápsula do tempo, para lerem depois de 5 anos, 10 anos, e lembrarem o que foi que os motivou a fazerem aqueles votos, porque no dia do casamento as pessoas estão tão inebriadas de paixão, que eu vou perguntando, você faz isso? Ele diz, sim. Se eu falar, você me dá a sua casa? Ele diz, sim. Mas alguns anos depois a vida fica dura, mais difícil. Então essa cápsula do tempo ajuda as pessoas. Mas essa é uma tradição muito antiga. Veja você que no ano de 196 a.C., o faraó Ptolomeu V, no Egito, ele escreveu numa pedra, o que ficou conhecido como Rosetta Stone, uma pedra que trouxe uma mensagem para gerações futuras sobre a importância do seu trabalho como um faraó. Nós temos da nossa história no Ocidente a chamada carta de Albert Einstein para o projeto Manhattan, de 1945, quando falava do risco da utilização de uma bomba atômica, ou da possível confecção de uma bomba atômica pelos nazistas. Então, quando nós olhamos para esses documentos duradouros, nós vemos que sempre há ali um desejo de comunicar uma herança de sabedoria, de comunicar um legado que ajude as futuras gerações, ou que nós mesmos nos lembremos de como era o tempo quando nós, primeiramente, por exemplo, colocamos a nossa fé em Deus. O texto de hoje é uma carta, sim, é uma canção, uma poesia que Davi, ele canta no final da sua vida. Alguns consideram quase as últimas palavras de Davi. Abra sua Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo 22, nós vamos ler os primeiros versículos. Vamos ler até o versículo 7, mas eu encorajo você, depois lê em casa o texto todo, é um poema lindíssimo e inspirado por Deus. Se você encontrou, diga amém. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, a partir do primeiro versículo. Amém? Vou esperar mais um pouquinho. Está lá no Antigo Testamento, olha no índice e vai encontrar. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, a partir do primeiro versículo. A palavra de Deus diz assim: Davi entoou esta canção ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Assim cantou: o Senhor é a minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus é minha rocha, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva, o meu lugar seguro. Ele é o meu refúgio, meu salvador, aquele que me livra da violência. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou de meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em aflição, clamei ao Senhor. Sim, clamei a Deus por socorro. Do seu santuário Ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. Como disse, a maioria dos estudiosos entendem que este salmo foi escrito muitos anos antes de Davi entoar a canção. Quer dizer que ao longo da sua vida, Davi foi colecionando as suas experiências, a sua jornada com Deus. E ele prepara uma canção, imaginando o seguinte: um dia eu vou cantar essa canção. Eu, quando pensava em completar 50 anos de idade, tá? Porque alguns estão pensando, ele deve ter uns 50 só de ministério. Não, de idade. Eu escrevi uma canção. E eu esperei o dia, falei, quando eu completar 50 anos, eu vou gravar essa música. E gravei. Quando eu fiz 50 anos, então o pessoal da igreja cantou outro dia aqui a música.
porque para mim era um marco. Naquele momento em que eu preparei a canção, claro que eu tomei emprestada dos salmistas, depois eles me cobram os direitos autorais da letra, eu pensava prospectivamente. Eu olhava para aquele dia em que eu poderia cantar, porque veja, meu pai morreu muito cedo, antes dos 50 anos. Alcançar 50 anos já era um marco importante. E prospectivamente, eu fiz essa canção, preparei essa canção para cantar, no dia que eu completasse 50 anos. Bom, Davi fez isso ao longo da sua vida e das suas experiências. O teólogo James Boyce, escrevendo sobre este salmo, ele diz assim: o salmo aparece quase como as palavras finais de Davi. Portanto, é uma expressão resumida da gratidão pelos muitos livramentos que Deus lhe concedeu ao longo de sua vida de serviço. Pense como é maravilhoso você preparar aqui, no momento da sua aflição e da sua luta, uma canção, uma poesia, carregada de esperança e de fé, dizendo: um dia eu vou cantar esse triunfo, um dia eu vou cantar essa vitória, um dia eu vou celebrar aquilo que Deus ainda fará na minha vida. É maravilhoso imaginar a fé de Davi fazendo isso. E quando nós consideramos estes versículos que lemos, os 7 primeiros versículos, nós vemos que o texto inspirado é dividido em 3 partes. A primeira delas é Deus. Para ter esperança de cantar no futuro, você precisa resolver o seu relacionamento com Deus. Mais importante que isso, você precisa ter certeza de que conhece a Deus, de que você sabe quem Deus é. Veja você que o versículo de 1 a 3 diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é minha rocha, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva, o meu lugar seguro. Ele é o meu refúgio, o meu salvador, aquele que me livra da violência. Bem, Davi olha para Deus e começa a demonstrar o seu conhecimento de Deus. Ele conhece a Deus. E para Davi é insuficiente atribuir a Deus um único atributo, uma única qualidade. Atributos são aqueles caracteres, aquele conjunto de características que tornam alguma coisa o que ela é. Uma rosa é uma rosa porque tem características, atributos de uma rosa. Se tivesse características e atributos de margarida, seria margarida. E quando Davi começa a falar sobre Deus, ele pensa o seguinte: Deus é tão grande, Deus é tão excelente, Deus é tão maravilhoso que um único atributo não é suficiente. Então ele começa a descrever usando: Deus é a minha rocha. Quer dizer, Deus é essa força de estabilidade que suporta as tempestades, que suporta o tempo. Aqui mesmo na Becar, onde nós estamos, quando você dirige por aqui, você vai ver várias rochas aqui. Essas rochas estavam aqui muito antes do reverendo Willis chegar, na década de 50, e estarão muitos anos aqui depois da nossa partida. O Senhor é a nossa rocha, Ele é estável, Ele é permanente, as tempestades não podem destruí-lo, o tempo não pode derrotá-lo. E Davi diz assim: o Senhor é a minha fortaleza, é o lugar de proteção, é aquele ponto em que você entra na certeza de que, mesmo atacado por alguém, você estará seguro. Ele diz: o Senhor, Ele é o meu libertador. E provavelmente vem na mente de Davi as experiências do povo de Israel, de como Deus livrou o seu povo de maneira tão excepcional do poder de Faraó no passado. Ele diz: o Senhor é o meu escudo. A diferença entre uma fortaleza e um escudo é a seguinte: a fortaleza é o lugar em que você está ali, guardado, escondido, e quando alguém vem te atacar, você está num ambiente protegido. O escudo é aquele dia que você tem que sair na segunda-feira para encarar suas batalhas, e você vai para o campo de batalha. Então, de um lado, Deus é fortaleza, porque mesmo quando eu estou passivamente aguardando, Ele está me protegendo. Mas Deus também é o escudo, porque tem dia que eu tenho que entrar lá no ringue, eu tenho que ir para a luta, eu tenho que ir para cima para enfrentar os meus adversários. E lá, no meio daquela experiência, eu posso ter certeza ainda da proteção de Deus. Quando nós olhamos para esses títulos que Davi vai empilhando e demonstrando o quanto ele conhece a Deus, nós vemos que não é um conhecimento meramente contemplativo. Deus não
não é para Davi apenas um verbete num livro teológico, em que você lê algumas definições. Porque você vai notar a presença desses pronomes possessivos. Deus é a minha rocha. Deus é o meu escudo. Deus é a minha fortaleza. Deus é o meu libertador. Quer dizer que na dinâmica da vida, Davi experimentava a realidade da presença de Deus com ele. Talvez esse seja o nosso desafio, de apanharmos tudo que já aprendemos sobre Deus no campo da nossa teoria, ao ouvirmos sermões, podcasts, mensagens do YouTube e tantas outras coisas, a mensagem que vem no grupo do WhatsApp de família, tudo aquilo que fala a respeito de Deus, e nós vamos empilhando as informações sobre Deus, mas chega uma hora que é preciso colocar isso na prática, na experiência, e dizer: este é o meu Deus. Faz um tempo que eu participei de um debate. Esse debate aconteceu lá nos Estados Unidos. Eu participei de muitos debates. Hoje não participo mais por razões pessoais. Esse debate que eu participei era com um ateu. Era um jovem russo, muito inteligente, e nós debatemos um tempo longo. Ele se dizia materialista histórico, um nome sofisticado, né, para que a gente chama popularmente ateu. E ele era muito competente. Nós discutimos sobre filosofia, sobre teologia, sobre inspiração da Escritura, criticismo textual e tantas coisas. Mas ele parecia, de fato, uma cortina de ferro. Nada penetrava no coração dele. E ao término do debate eu disse: você me permite contar a minha experiência com Deus? E eu contei brevemente, sob a permissão dele, quais eram as lutas que eu tinha enfrentado, os sofrimentos, as cicatrizes na minha vida, e como Deus alcançou um adolescente suicida e o transformou num pregador do Evangelho. Então ele me disse assim: quanto a isso, é uma experiência linda, com a qual eu não tenho argumentos para debater. Porque nós podemos discordar do campo das ideias, mas quando Deus nos sustenta no tempo de tribulação, quando Deus se faz presente na nossa dor e na nossa angústia, esse é o maior argumento que podemos encontrar no universo. Que Deus seja o seu Deus, que Deus seja a realidade presente na sua vida. E claro que uma vez que esse raciocínio é feito, Davi nos leva para o próximo ponto. Ele vai nos falar dos desafios que ele enfrentou. Davi diz assim no versículo 1: Deus o livrou dos seus inimigos e de Saul. Versículo 4: Ele me livrou dos meus inimigos. Versículo 7: aflição. A palavra aflição é tser, no hebraico, e significa um caminho estreito. Sabe quando você está no aperto, você olha em todas as direções e não vê saída alguma? É essa a descrição de Davi. E Davi descreve a dor do seu sofrimento da mesma maneira que ele faz um paralelo descritivo sobre Deus. Ele usa uma linguagem para descrever quem Deus é, e ele usa uma linguagem descritiva para falar que tipo de sofrimento ele enfrentou. Veja só. Versículo 5, ele diz: as ondas de morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu com seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Versículo 7, em minha aflição. Você percebe a linguagem gráfica que Davi utiliza para descrever os seus desafios? Elas são profundas e angustiantes, ondas de morte, torrentes de destruição, armadilha, aflição. Essa linguagem mostra o grau de sofrimento pelo qual viveu Davi. E quando nós estudamos a vida desse rei, nós normalmente pensamos quando ele lutou com o Golias e venceu, mas a vida dele foi uma vida repleta de desafios. Quando ele ainda era um garoto, Deus mandou lá na casa do pai dele, Jessé, o profeta Samuel, para escolher um novo rei. E o pai dele, Jessé, passou pelo profeta 7 dos seus filhos. E o profeta dizia: mas não é esse.
mas não é esse, não é esse. 7, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E o profeta ficou confuso, porque Deus está dizendo, não é nenhum desses aí. E o profeta perguntou, mas você não tem outro filho? Ele falou, tem um aí, mas está lá no mato, cuidando das ovelhas, na campina. Bom, chama ele. Pois o Davi era um jovem rejeitado pelo próprio pai, mas acolhido pelo Deus Todo-Poderoso. A vida às vezes é assim, nós sofremos com rejeição. E os problemas de Davi não param aí. Mais tarde, quando ele vai no campo de batalha, a pedido do pai, para levar alimento para os irmãos mais velhos que estavam lá recrutados, alistados, de longe o irmão vê o Davi chegando e não diz obrigado porque ele está trazendo a quentinha, a marmita. Já começa a falar mal de Davi, falar, eu sei, você é presunçoso, eu conheço a sua maldade. O rapaz nada tinha dito, então Davi sofreu preconceito, Davi sofreu com o julgamento injusto dos seus próprios irmãos e sofreu a rejeição do seu próprio pai. E a vida dele não para aí, depois que ele ascende ao trono, a casa dele vira um pandemônio, em alguns momentos por erros próprios, outros não. Os filhos se rebelam contra ele. Essa vida dura que ele vai enfrentando, o rei Saul perseguiu Davi por décadas. Laços de sepultura, ondas de morte. Servir a Deus não significa viver isento de dificuldades e de problemas. Servir a Deus significa reconhecê-lo e conhecê-lo de uma maneira ainda mais profunda, mesmo no meio das nossas dificuldades e tribulações. E ali, meus queridos, enquanto Davi passa por tudo isso, ele vai colecionando as histórias de Deus, ele vai escrevendo uma canção prospectiva, ele vai colecionando tudo como quem diz assim, mas um dia eu vou cantar esses louvores a Deus. Isso muda a nossa atitude hoje, isso muda o nosso coração agora. Eu me lembro quando meu irmão duplamente, né, porque Júnior, filho da mesma casa, da mesma mãe e da mesma fé. Mas faz uns anos ele estava muito mal, ele já compartilhou um pouco aqui o testemunho dele, e eu me recordo, acompanhei ele em várias consultas naquela época, quando vieram os exames, todos os exames dele estavam assim, numa situação terrível. Os marcadores eram péssimos. Tudo apontava para um laço de destruição e de morte. Pois essa semana nós nos encontramos, Souza, para tomar um café, e... do Souza, claro, o melhor café que tem, né? Então, e aí ele me mostrou um novo check-up que ele fez, novos exames. Todos os marcadores estão bons, um homem saudável e curado. Deus o livrou de um laço de morte. Deus o livrou dessa torrente de sepultura. Agora veja você, nem sempre a nossa luta é essa. Eu me lembro dessa senhora que me contactou, uma senhora de meia idade, isso faz uns anos. Depois de uma jornada, casada, 2 filhos adultos, prosperou nos negócios com o marido que ela apoiou, o marido foi embora. Ela na meia-idade, o marido foi embora, arrumou uma jovem, metade da idade dela, e essa mulher estava deprimida, de cama, por dias. Ela não tinha vontade de comer, ela não tinha vontade de viver, ela estava enredada, eram torrentes de morte sobre ela, eram laços de destruição e de sepultura. Até que ela ouviu uma mensagem, se não me engano era no rádio, e aquela mensagem, aquela palavra de Deus, fez com que ela recobrasse a sua esperança e o seu ânimo. Foi assim que eu a conheci. E talvez alguns de nós estejamos vivendo lutas dificílimas. Lembre-se das palavras deste outro salmo, Salmo 42, versículo 11. Está comigo aí? Diga amém. Salmo 42, 11. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Davi fez isso a sua vida toda. No meio das suas lutas e dores, ele colecionava razões para cantar, razões para celebrar. Ele dizia, um dia, eu ainda vou celebrar a Deus por tudo isso. E isso nos leva imediatamente ao terceiro ponto desse salmo, que é a dádiva. Versículo 7. Em minha aflição, clamei ao Senhor, sim,
Clamei ao Senhor por socorro, do seu santuário ele me ouviu, meu clamor chegou aos seus ouvidos. Versículo 7 diz, por 2 vezes clamei, e por 2 vezes diz, o meu clamor chegou aos ouvidos, Deus me ouviu. Veja você, naqueles dias, as pessoas entendiam que Deus estava circunscrito ao tabernáculo, que Deus estava lá no tabernáculo, no Santo dos Santos, sobre a Arca da Aliança, e Davi, sofrendo tantas perseguições, não podia estar no tabernáculo. Ele estava longe do tabernáculo, longe de todos os ritos. Ele estava escondido numa caverna, ou ele estava fugindo no deserto, ou ele estava num vilarejo, ele estava no meio de sofrimento. Tão longe de tudo aquilo que era belo e organizado, cheio de angústia, cercado por tudo isso que nós já falamos, de cordas, de amarras, de destruição e morte. Ele diz, eu clamei, e lá do seu santuário, o Senhor me ouviu. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. Mas veja, Davi ainda está no mesmo lugar quando ele está escrevendo isso. Não foram as circunstâncias que mudaram. Foi o coração de Davi que mudou. Mas ele já escreve isso na certeza. Um dia eu vou cantar essa mensagem, essa poesia que eu estou escrevendo para o futuro. Eu tenho uma mensagem para o futuro, eu tenho uma poesia para o futuro que eu ainda vou cantar. Então, a dádiva que Davi nos fala, a primeira delas, não é só a solução do problema. A primeira dádiva que Davi nos apresenta é o privilégio de saber que Deus se faz presente, que Deus nos ouve, que Deus está conosco na nossa dor, que Deus está conosco na nossa angústia, que Deus tem os seus ouvidos atentos para a nossa oração. Essa semana um adolescente muito querido, eu não vou citar o nome porque eu não pedi permissão para ele, ele me mandou uma mensagem perguntando sobre um texto da Bíblia que ele tinha dúvida. É o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que diz assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia, encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. A dúvida desse meu jovem amigo adolescente é a seguinte: o que significa ter essa confiança? A palavra confiança aí é ter coragem, é ter ousadia, é ter certeza que não importa onde você esteja, você pode entrar livremente na presença de Deus, porque Deus recebe você em sua graça. Que certeza maravilhosa é essa? O que quer que você esteja vivendo hoje, você pode entrar livremente na presença de Deus. A oração é uma dádiva. Apocalipse 3:20 nos diz que é uma dádiva, porque por meio dela podemos ter comunhão com Deus. Jesus disse assim, eu estou à porta. Eu estou à sua porta, e eu estou batendo na sua porta, eu estou batendo na sua porta no meio dessa dor, no meio dessa angústia, eu estou batendo na sua porta. Se você abrir a porta, eu entro, eu sento com você, e nós vamos cear juntos. A oração é o abrir da porta. O evangelista João escreve na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, que a oração é um instrumento de Deus para o perdão dos nossos pecados, e quem não peca? Mas pecar e carregar a culpa, o peso da culpa todos os dias, nos torna pessoas miseráveis. Ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A oração é uma dádiva. A oração é uma dádiva porque nós podemos pedir que Deus supra as nossas necessidades. Salmo 50, versículo 15, diz assim, ouça, invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e você me glorificará. É no dia da angústia, não é a isenção da angústia, é no meio da angústia, é dentro dela. E Jeremias 29, 11 ao 12 nos mostra que a oração é uma dádiva porque nos alinha a nossa vontade com a vontade de Deus. Veja só, Deus dizendo, eu sei os planos que eu tenho para você.
Os meus planos são de bem, não de mal, para te dar um futuro pelo qual você ainda anseia. Naqueles dias, quando vocês clamarem a mim em oração, eu os ouvirei. Essa era uma mensagem para o povo que se tornaria cativo e exilado na Babilônia. E Deus diz assim, mas olha, apesar do que vocês estão vivendo agora parece tão ruim, eu tenho ainda um bom plano para você lá no futuro. E quando você clamar, eu vou responder a você. Eu vou te dizer, eu estou aqui, mesmo lá no meio da sua dificuldade e do seu desafio. Davi, voltando a 2 Samuel capítulo 22. Davi entoou esta canção ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Ficou guardada essa canção, registrada essa canção. Uma coleção de pensamentos, de lembranças e experiências guardadas. Agora, quando Davi é um homem maduro, no fim dos seus dias, ele diz, talvez, aqui um exercício da minha imaginação, olha, lá no meu quarto tem uma caixa, dentro daquela caixa tem uma poesia, me traga aquela poesia, hoje é o dia de cantar o louvor a Deus, porque Deus me livrou de todos os meus inimigos. Chegou aquele dia. E esse dia também chegará para nós. Talvez alguns já estejam nesse dia hoje. Estão sentados aí, não aguentam de vontade de ficar em pé e já cantar numa explosão de louvor. Mas para outros não. Para outros o que você tem ainda é uma poesia prospectiva. Mas um dia ela será uma canção retrospectiva. Você vai olhar para trás e falar, passei por isso, mas Deus me deu graça. Passei por aquilo, mas Deus esteve comigo. Passei pelo outro, mas Deus estava presente. Esse dia vai chegar. No Novo Testamento, nós aprendemos ainda mais sobre Deus, mais do que Davi sabia. Porque Jesus nos apresenta a Deus não apenas como uma rocha, não apenas como uma fortaleza, não apenas como um escudo. Ele nos apresenta a Deus como o Pai nosso que está no céu. Como um Pai que é bom e que quer aquilo que é melhor para os seus filhos. E em João 17,3, Jesus nos diz que Ele está engajado nessa missão de nos ajudar a melhor conhecer a Deus. Ele diz assim, a vida eterna é esta, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. No que você está vivendo hoje? O que quer que você esteja vivendo hoje? Pergunte, Pai, como eu posso melhor te conhecer nessa experiência que eu estou vivendo? Como o meu relacionamento contigo pode se aprofundar nisso que eu estou vivendo agora? E para cada um de nós vai ser diferente. Cada um de nós vai conhecer uma faceta nova do Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, do Deus que é o nosso Pai Celestial. Eu queria te perguntar nesse momento, o que mudaria na sua vida se hoje você abraçasse essa certeza do que você conhece de Deus e colocasse em prática o que você conhece a respeito de Deus? Como isso mudaria? Se você fosse escrever uma carta para o futuro, como isso impactaria o seu presente? Porque enquanto Davi já pensava no dia do seu louvor, no dia em que ele celebraria esse louvor de superação, o seu presente já era renovado. Porque havia uma nova esperança, uma nova fé, uma nova perspectiva. Faz uns anos, saiu um filme, 1999, e o título do filme era Message in the Bottle. Uma mensagem na garrafa. Infelizmente traduziram em português como uma carta de amor. E é verdade, o filme é meio um clichê daquelas histórias de amor. Conta a história de uma jovem jornalista que encontra uma garrafa na praia. E naquela garrafa tem uma mensagem. E a Teresa Osborne precisa descobrir quem escreveu aquela mensagem de amor. E a história se desenrola. Mas sabe, hoje eu e você encontramos também uma mensagem. E nós sabemos quem escreveu essa mensagem. É uma mensagem de fé, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de que há um futuro para você. E essa mensagem foi escrita pelo próprio Deus.
usando a história de Davi, mas também é um convite. É um convite para você escrever a sua carta para o futuro, para você renovar a sua esperança. Eu fiz um rascunho. Talvez uma carta mais ou menos assim: querido futuro, hoje eu escrevo em meio a lutas, dia de sofrimento, com orações que parecem não encontrar respostas imediatas. Apesar disso, sei que Deus está no controle. Querido futuro, eu olho pela fé os dias vindouros e vejo o cuidado de Deus em cada detalhe, mesmo quando tudo parece sem solução agora. Eu sei, no devido tempo eu o louvarei com tanta alegria, que os dias difíceis, de aperto, serão apenas uma lembrança de como Deus, o Pai, cuidou de mim. Agradeço hoje por tudo que o Senhor é, por tudo que Ele fez, tudo que faz, tudo que fará, renovando minha esperança e confiança naquele que transforma lágrimas em júbilo. Um dia, querido futuro, esta carta será mais do que palavras, será um testemunho vivo de que Deus nunca falha. Até lá, eu vou permanecer firme, preparando o meu louvor de superação. Com fé renovada e esperança em Jesus, meu Salvador, eu escrevo esta mensagem. Leandro. Mas e você? Que tal colocar o seu nome no fim dessa mensagem? Ou numa mensagem parecida com ela? Eu gostaria que, se você deseja escrever o seu nome no fim dessa mensagem, você diga o seu nome agora, bem alto. Agora vamos colocar em pé.